Vamos então para a nossa quarta aula e a gente vai falar agora com mais detalhes sobre a graça de Deus. Nós já falamos na aula passada sobre salvação, bastante sobre graça, citei para vocês Efésios capítulo 2, que é fantástico ali para a gente entender como ele fala sobre a graça. Então, graça é um presente, uma dádiva de Deus que nós não merecemos. A salvação, então, é um presente de Deus, é fruto da graça de Deus. Nós acessamos mediante a fé. Quando nós empenhamos a nossa fé naquilo que Cristo fez na cruz, nós acessamos esse lugar de graça e recebemos algo que nós não merecíamos. E isso é fantástico, isso precisa nos constranger. Se nós achamos que precisamos, isso é o ponto para tudo que nós fazemos na igreja. Os sacramentos que nós vamos explicar do batismo, da Santa Ceia, é bem interessante, é bem importante que você entenda esse princípio, porque ele está na base de tudo. Então, se nós achamos que precisamos merecer algo, fazer algo para merecer a salvação, ou a participação nos sacramentos, ou alguma coisa que envolve a nossa vida cristã, nós estamos entendendo tudo errado. A nossa relação com Deus é baseada na graça, é baseada em algo que nós não merecemos. Nós, na verdade, merecemos a condenação eterna, o julgamento e a condenação por causa do nosso pecado, por causa da nossa depravação, a nossa separação de Deus, a nossa carne que grita pelo mal. Mas quando nós acessamos esse amor de Deus, a salvação de Deus, ele nos faz nova criatura, nós nascemos de novo e o Espírito agora, o Espírito Santo em nós vai nos fazer novas pessoas. Então, se eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para as obras, porque se agora eu tenho algo que é santo morando em mim, eu preciso ter uma atitude diferente, uma postura diferente na vida. John Wesley, ele tinha uma definição bastante interessante que nos ajuda a entender e aprofundar esse termo aqui da graça. Ele falava da graça em 3 perspectivas, ok? A primeira perspectiva, a graça preveniente. Seria aquela graça que vem antes. Esse é o princípio aqui do termo que ele utilizava. A graça preveniente é quando Deus toma a iniciativa de vir ao nosso encontro. Nós, caídos, distantes de Deus, nem a possibilidade teríamos de buscar ao Senhor se não nos fosse concedida essa segunda chance, essa intervenção de Deus em nos acolher e nos reaproximar dele. Então ele toma essa iniciativa. Essa é a graça preveniente que nos prepara para esse contato. E quando nós acolhemos essa graça preveniente, nós experimentamos a graça justificadora. A graça, então, justificadora é aquela que nos justifica. O sangue de Jesus nos justifica. O livro de Romanos é um tratado teológico ali, nos ajuda a entender muito sobre isso. Na lição, na apostila, tem vários versículos, dá uma olhadinha lá, mas o princípio é esse. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, e essa é a graça justificadora, esse processo de salvação que está começando. E agora, ele vai falar da graça santificadora. Santificadora. Então, a graça santificadora é essa capacitação de Deus para que a gente viva em santidade. Então, é bem interessante, porque se a gente vê que nós não somos salvos pelo mérito, e sim pela graça, essa obra redentora de Cristo por nós, né, mediante a graça dele, então a gente vai dizer, poxa, então qualquer coisa que eu faça, ele vai me perdoar, ele vai me alcançar, a graça dele vai me alcançar. Então esse é um pensamento errado. Quem pensa assim não experimentou essa graça e esse constrangedor amor de Deus, esse ousado amor de Deus ao nosso favor. Então, se nós experimentamos essa graça, isso nos constrange. Nós nos constrangemos diante de tanto amor, de tanto acesso que ele nos dá. Eu merecia a morte, mas ele me deu a vida. E agora a minha resposta é uma santificação. Então, a graça me capacita a andar em obediência. A graça é um poder capacitador para me fazer
santo, para me fazer andar em santidade. Lembra, nós não somos salvos porque somos santos. Não, é porque eu fui salvo, alcançado, reconectado com Deus por meio da graça, é que agora eu posso ser santo. Então, é uma resposta, é um efeito e não a causa da salvação. John Wesley usava uma figura de uma casa para ilustrar a graça preveniente, seria a varanda da casa, a entrada ali da casa, aquele espaço externo ainda. A graça justificadora seria a porta, é aquele momento em que nós passamos e entramos, acessamos e somos permitidos entrar, né? Somos lavados e somos perdoados. E o interior da casa, a parte maior da casa, é a parte interna, é a graça santificadora. Então, a nossa vida cristã, a maior parte, nós estamos aqui nesse processo de santificação que vai até o último dia de vida que nós vamos ter aqui na Terra. Então, nós precisamos andar em santidade e a graça nos capacita a isso. Então, se eu não desejo andar em santidade, eu não quero agradar a Deus nesse sentido, eu sou conivente com o pecado, eu preciso questionar, né, a minha convicção de salvação e minha postura diante de tanto amor concedido a mim, mediante Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz. Sangue pingou, sangue foi derramado, foi pago um preço, e esse preço foi pago sem que eu merecesse. Isso precisa me alegrar, isso precisa me constranger, te constranger. E tudo que nós fazemos é uma resposta a esse amor e essa graça que primeiro nos alcançou prevenientemente, nos justificou e nos santifica. A graça, então, também é um poder capacitador que nos faz, que nos habilita a andar em santidade, agradando a Deus. Vamos seguir, então, nas próximas aulas.